Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E hoje eu convido vocês a refletir numa passagem bem conhecida da Bíblia, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que é a história de Eliseu e a Sulamita, né? Uma história bem conhecida. Sunamita, nome da mulher, né? Por causa do seu lugar de origem. Então vamos primeiro ler a porção da palavra de Deus e depois a gente medita em que lições essa história pode trazer para a vida de cada um de nós como servos do Senhor. Já que a própria palavra diz, né, e eu não canso de repetir, que tudo que foi escrito para a nossa edificação foi escrito. Então essa passagem da palavra de Deus não está aqui na Bíblia por acaso, né? Então vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Aí do versículo 10 vamos passar para o 13. Este dissera ao seu moço, caso Eliseu, diz-lhes: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Vamos passar para o versículo 26 do capítulo aí. Corre ao seu encontro e diz-lhe, aqui Eliseu falando com Geazi, para correr ao encontro da mulher: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela respondeu: tudo bem. Agora vamos meditar um pouco nessa passagem, né? A história é a seguinte, resumindo o que é a história. Ele passava pela frente da casa da mulher, a mulher resolveu fazer um lugarzinho para ele repousar. Ele quis dar alguma forma de recompensa por causa da atitude dela. Como ela disse que precisava de nada, ela tinha condições, estava no meio do seu povo, não precisava de nada. Eliseu, por causa do seu servo, né, que observou que ela não tinha um filho, e naquela época, para uma mulher não ter um filho, isso era algo muito terrível, né? E Eliseu orou ao Senhor e o Senhor concebeu um filho àquela mulher, né? E depois de certo tempo, o menino já crescido, ele morreu. E aí a mulher vai até Eliseu e mesmo nesse momento, né, a resposta dela quando o Geazi pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem. Então vamos meditar aqui o seguinte. Primeira lição, né, que a gente tira dessa história da mulher sunamita nessa situação. Ela tinha um coração de serva, né? Então aquela mulher temente a Deus, ela tinha um coração de serva. Ela se propôs servir a Deus com suas posses, sem esperar nada em troca disso. Então o que é que isso nos ensina? Que nós devemos fazer as coisas para Deus porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele
é um Deus misericordioso, amoroso, entregou seu Filho no nosso lugar. Então nós não devemos fazer as coisas para Deus esperando que ninguém reconheça o que nós estamos fazendo, esperando alguma recompensa por causa disso que nós estamos fazendo, algum elogio por causa disso que nós estamos fazendo. Nós devemos fazer simplesmente porque Deus é digno que nós façamos, para a honra e glória do nome dele. Então aquela mulher, ela sentiu no seu coração de fazer para o servo de Deus, mas ela não esperava que ele lhe desse nada em troca, até porque ele não tinha, era um profeta que andava errante, né? Ela apenas quis dar um pouco de conforto à vida dele, àquela situação dele viver de um lugar para outro, levando a palavra, né? Então ela se propôs a fazer algo para Deus, mas ela não esperava nada em troca disso. Então assim deve ser a nossa postura, né? Segunda coisa, o seu coração era grato pelo que ela tinha. Então, mesmo ela sendo rica, mas para a mulher naquela época não ter um filho era algo muito penoso, né? A sociedade daquela época ela discriminava muito a mulher que era estéril. Então ela estava diante de um profeta de Deus, né? Ela sabia que aquele homem era um homem de Deus, ela diz ao seu marido que ele é um homem de Deus, ela só fez tudo aquilo porque ela reconhecia que ele era um homem de Deus. Então naquele momento ela poderia ter pedido a ele para que ele orasse para que Deus lhe desse um filho, mas ela estava satisfeita com tudo que ela tinha, com a situação em que ela estava. Ela estava satisfeita com aquilo que Deus já tinha lhe dado. Então, quantas vezes, irmãos, nós temos nos tornado murmuradores, né? Nós não temos tudo o que nós sonhamos, mas nós temos o suficiente para nós sobreviver, nós temos saúde, nós temos uma família equilibrada, mas mesmo assim a gente sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre está querendo mais, sempre está insatisfeito. E isso, essa ingratidão, muitas vezes atrai coisas ruins para nossas vidas, né? Lá no livro de Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios, aliás, no capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 6, né? Mais especificamente no versículo 10, né? Ele vai falar aqui, Paulo está falando, censurando sobre os irmãos, alguns comportamentos dos irmãos da igreja naquele momento, e vai falar alguns tipos de pessoas que não entrarão no reino dos céus, porque a gente sempre analisa, sempre aponta os pecados grandes, né? O que a gente considera grande, porque Deus não tem balança para medir pecado. E aí Paulo, lá no versículo 10, ele vai dizer que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Ele vai falar de outros tipos antes, mas eu quero frisar essa questão aqui do maldizente, né? Às vezes a gente fica apontando, né, outras pessoas, outros comportamentos, outros pecados e não lembra dessa situação, né? Não lembra dessa situação. Os maldizentes não herdarão o reino do céu. Então a mulher aqui da história, ela podia estar se maldizendo. Eu sou rica, tenho uma família estabilizada, mas eu não tenho filho. Deus não me concedeu essa graça, então eu sou uma desgraçada diante dessa sociedade, que para a sociedade da época a mulher estéril era algo muito terrível. Mas ela no seu coração estava grata pelo que ela tinha. Então ela estava ali sem murmuração, sem reclamação, dando graças a Deus por tudo que ela tinha. Essa é uma lição muito importante para nossas vidas. Então nós devemos aprender isso e colocar isso em prática. Terceiro, ela agia com sabedoria e sem escândalo. Aí vamos pensar aqui. Esse versículo aqui que eu li, o versículo 26, quando o moço de Eliseu corre até a mulher e pergunta: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela responde: vai tudo bem. Meus amados irmãos, eu fico pensando. Ela tinha deixado o filho dela em casa morto.
e tinha ido ali para falar com o profeta, justamente para dizer, olha, eu não te pedi nada. Eu estava bem no meu canto, eu apenas quis te fazer um favor, você me deu, pediu a Deus e Deus me deu o filho, mas eu não pedi nada. Então, e agora? O menino morreu. O que é que você vai fazer a respeito disso, né? Porque eu não pedi, mas você me orou e Deus me concedeu. Agora eu vou ficar sem nada, coração partido. Mas ela não foi com gritaria, ela não foi com escândalo, arrancando os cabelos. Então aquela mulher mostra uma sensatez, meu Deus, que eu preciso para a minha vida. Nós precisamos para a nossa vida. Uma sensatez de quem entende que Deus está no controle de tudo. De que Deus é o Senhor de todas as coisas. E a gente precisa impregnar nossa alma com essa certeza de que nenhuma folha cai, de que nada acontece na nossa vida, de que se nós entregamos nossa vida a Deus, ela é dele, é regida por ele. Então tudo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra. Então a mulher deixa seu filho em casa, morto, e vai até o profeta, calma e serenamente. Tá tudo bem? Está tudo bem. Por quê? Porque o seu coração estava calmo daquele jeito, mesmo diante daquela situação. Porque ela sabia, porque ela entendia que todo dia nós precisamos estar na dependência de Deus. Nós precisamos estar deixando Deus no controle da nossa vida. E que se Ele permite, só Ele pode restaurar. Se Ele tira, só Ele pode restaurar. Se Ele fecha, somente Ele pode abrir. Né? Então essa lição aqui nós aprendemos com essa mulher. Ela agiu com sabedoria, sem escândalo. Então um versículo interessante, quando Paulo está falando lá aos Efésios. Lá aos Efésios, ele vai estar falando no capítulo 4, versículo 29, ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos ouvintes, né? E ele vai falar aqui vários comportamentos, vai dizer várias situações, né, em que nós devemos nos controlar, nós devemos ser sábio. No versículo 1 do capítulo 5 ele diz: sede meus imitadores como filho amado, né, andai em amor como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No versículo 15 do capítulo 5 ele vai dizer: vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábio, né? Então, várias recomendações que ele vai dar aqui nessa sequência de versículos sobre o nosso comportamento apontam para essa questão de sabedoria na conduta, de sabedoria no comportamento. E aí a murmuração, ele vai até falar da murmuração, da gritaria, né? Esteja longe de vós. E aí a murmuração é algo que muitos crentes não observam, que é maligno, né? Nós devemos estar conformados com aquilo que nós temos. E aí, como diz lá em outra passagem da palavra de Deus, tudo que você precisa esteja diante de Deus em oração. Então, aquilo que você precisa, que você acha que precisa, aquilo que você necessita, você coloca diante de Deus em oração, mas não está nessa situação de estar murmurando, de estar reclamando, que isso não agrada a Deus. E a quarta coisa, né, que a gente vê aí é que essa mulher era uma mulher de fé. Ela não ia se abalar da casa dela até onde estava o profeta de Deus, se ela não acreditasse que o profeta de Deus, através do poder que Deus tinha colocado em suas mãos, poderia fazer alguma coisa por ela. Então ela foi ali numa atitude de fé. Se você lê a história, você entende que ela não falou para ninguém.
ela não disse para ninguém, nem o seu marido ela não falou. Ela pegou um cavalo, um jumento, que era o transporte naquela época, e foi até o profeta, justamente para colocar diante do profeta: olha, eu não te pedi, você orou e Deus me concedeu, então agora o que é que vai ser feito com relação a isso? E o profeta quer tipo, colocar ela para voltar, né, com a palavra de consolo, mas ela insiste para que o profeta vá com ela, né? Ela diz lá no versículo 28, disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E aí ela vai colocar diante do profeta que quer que o profeta vá com ela. E aí o profeta vai, ora pelo menino, né? E o menino desperta, retorna à vida. Então aquela mulher, ela vai ali naquele lugar, uma atitude de fé. O que é que isso nos ensina? Que mesmo que a situação pareça irremediável, que mesmo que a situação pareça impossível, que mesmo que pareça que não tem mais jeito, mas Deus pode dar um jeito na situação que parece irremediável, que parece impossível, né? A primeira lição, que nós devemos fazer as coisas para Deus sem esperar nada em troca. Segunda lição, que o nosso coração deve estar grato por tudo que nós temos. E se nós tivermos alguma necessidade, devemos colocar diante de Deus. Terceira lição, que nós devemos agir com sabedoria. A situação está difícil, tudo está caindo na nossa cabeça, mas não devemos agir com escândalo, agir com desespero, né? Ter sabedoria no nosso agir. E quarta lição, nós devemos agir por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos agir por fé. Se tudo parece impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível. E devemos colocar tudo diante dele e descansar o nosso coração. Então fica com Deus, que o Senhor te ajude e que essa palavra tenha servido de alimento para a sua alma e possa lhe edificar e lhe ajudar no que você estiver passando na sua vida. Até a próxima.